Você já ouviu falar em abuso espiritual? Algumas pessoas sofreram abuso espiritual dentro de uma igreja. Você sabe como isso acontece? O que significa isso? Neste vídeo, eu quero compartilhar com você sobre o que é abuso espiritual e como algumas pessoas têm sofrido isso dentro de algumas igrejas cristãs. O abuso espiritual na igreja. A igreja que deveria ser um refúgio seguro, um lugar de cura e crescimento espiritual, infelizmente pode se tornar um palco para um dos piores tipos de dor, o abuso espiritual. Esse flagelo ocorre quando líderes religiosos usam sua posição de autoridade e confiança para manipular, controlar, oprimir ou explorar membros do rebanho, causando danos profundos à fé, à mente e à relação das vítimas com Deus. A Bíblia, embora não use o termo abuso espiritual diretamente, descreve e condena veementemente as atitudes e práticas que caracterizam esse comportamento. A condenação bíblica dos maus pastores e líderes opressores. As Escrituras estão repletas de advertências contra líderes que falham em seu chamado, tornando-se abusivos. 1. Exploração e ganância. A Bíblia condena duramente aqueles que usam o povo de Deus para o seu próprio benefício. Ezequiel 34, 2 e 4 declara: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Não deviam os pastores cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem de lã e abatem os melhores animais, mas não cuidam do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desgarradas, nem procuraram as perdidas. Ao contrário, vocês as trataram com rigor e brutalidade. Essa passagem retrata a essência da exploração e negligência que caracterizam o abuso espiritual. A busca por riqueza, poder ou prestígio pessoal à custa do rebanho é um traço marcante de líderes abusivos. 2. Dominação e controle. O abuso espiritual frequentemente se manifesta na tentativa de controlar a vida dos fiéis, minando sua autonomia e sua própria relação com Deus. 1 Pedro 5, 2 e 3 instrui os pastores: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A liderança servil e não dominadora é o modelo bíblico. O abuso viola esse princípio ao exercer controle excessivo sobre decisões pessoais, relacionamentos, finanças e até mesmo a interpretação individual da Bíblia. 3. Manipulação e engano. Líderes abusivos muitas vezes empregam a manipulação psicológica, emocional e espiritual para manter o controle. Eles podem usar a culpa ou o medo de repreensão divina, a excomunhão ou a condenação eterna para coagir. 2 Coríntios 4, 2 nos lembra que devemos rejeitar as coisas desonestas que se fazem ocultamente, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes,
pela manifestação da verdade, recomendando-nos a consciência de todo homem na presença de Deus. 4. Falta de transparência e prestação de contas. Em um ambiente onde o abuso espiritual prospera, geralmente há uma ausência de transparência, de mecanismo de prestação de contas para os líderes. Eles se colocam acima de qualquer escrutínio. A Bíblia, no entanto, encoraja a prestação de contas mútua e a exortação entre irmãos, inclusive entre líderes e liderados. Gálatas 6:1, Tiago 5:19 e 20. O impacto do abuso e o cuidado de Deus pelas vítimas. O abuso espiritual deixa marcas profundas. Perda de fé, trauma, depressão, ansiedade e dificuldade de confiar em líderes ou até mesmo em Deus. Contudo, a Bíblia também nos mostra o coração de Deus pelas suas ovelhas feridas. 1. Deus contra os abusadores. Ezequiel 34:10. Continua a promessa de Deus. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que deixem de apacentar o rebanho, e não se apacentarão mais a si mesmos, mas livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. 2. Cuidado do bom pastor. Em contraste com os maus pastores, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. E que busca as perdidas, cura as feridas e fortalece as fracas. Ezequiel 34:16. Ele é o refúgio e o consolador para aqueles que foram feridos. A realidade do abuso espiritual exige da igreja vigilância e um compromisso inabalável com a verdade e a santidade. 3. Conhecimento da palavra. Crentes precisam ser biblicamente alfabetizados para discernir os falsos ensinos e as manipulações. Atos 17:11. Prestação de contas. As estruturas da igreja devem promover a transparência e a prestação de contas dos líderes, com canais seguros para que as vítimas possam denunciar o abuso. 4. Cuidado com as vítimas. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, cura e restauração para aqueles que foram feridos pelo abuso espiritual, oferecendo apoio psicológico e espiritual adequado. 5. Oração. Orar constantemente pelos líderes e pelo discernimento para o rebanho. O abuso espiritual é uma traição da confiança e um desvirtuamento do Evangelho. Que a Igreja de Cristo se levante como um baluarte de verdade, amor e justiça, protegendo suas ovelhas e oferecendo cura àqueles que foram machucados como lobos em pele de cordeiro. E aí, você conhece alguém que já sofreu abuso espiritual dentro de uma igreja? Deixa aqui nos comentários. Não cite nomes. Conto com você. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te restaure.